Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos passar para você o vídeo que nós gravamos na visita técnica do Sejusc, aqui de Ribeirão Preto, né? E espero que vocês gostem, foi uma visita muito proveitosa, a responsável pelo Sejusc, uma pessoa agradabilíssima, que tratou a gente muito bem, então foi muito proveitosa. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos a conversar mais um pouquinho. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Alves, coordenadora do curso de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro. Estou acompanhada hoje pela professora Paola Alves, professora de Mediação e Conciliação, e hoje nós vamos levá-los à visita técnica do Sejusc, que é o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do anexo da Faculdade Barão de Mauá. Então, vamos lá? Bom, iniciando a nossa visita técnica, nós vamos mostrar para vocês a recepção. Então, nós temos aqui toda a entrada preparada para PCD, né, pessoas com deficiência, portadores de deficiência. Aí nós temos a recepção aqui, vocês podem ver que temos até o local apropriado. Aqui seria a mesa da recepção, onde as pessoas adentram, vêm aqui, são atendidas, deixam a documentação necessária. Para o lado de lá, nós temos os banheiros masculinos e femininos, todos com acessibilidade, a sala de atendimento e as salas de audiência, onde nós vamos agora. Bom, gostaria de apresentar para vocês e já agradecer a Cláudia, que é a coordenadora do Sejusc aqui de Ribeirão Preto. Ela coordena tanto aqui na Barão de Mauá, que tem o anexo, na UNAERP também, e também o fórum, tá? Cláudia, muito obrigada pela sua participação. A gente já agradece de antemão todos os esclarecimentos que você vai fazer para a gente, que nós sabemos que tem muita coisa aqui para você explicar, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês por se interessarem, né, por divulgar o nosso trabalho e que hoje em dia é muito aceito, né, só que poucas pessoas têm conhecimento do que é o Sejusc. Então eu vou começar explicando o que é. O Sejusc é um setor que foi criado pelo Tribunal de Justiça para atender a pequenos conflitos, né? E que possam ser resolvidos de forma amigável. E como isso funciona? As pessoas podem trazer até o Sejusc casos que sejam passíveis de fazer um acordo. Por exemplo, briga de trânsito, briga de vizinho, acidente de trânsito, problemas de ordem com o consumidor e toda a área abrangente de família, guarda, visita, alimentos, divórcio, revisão de guarda se for necessário. Então assim, tudo que abranger a parte de família pode ser trazido para o Sejusc. E como que funciona isso? As partes, elas podem procurar diretamente o Sejusc, presencialmente, ou eles podem mandar por e-mail o problema e aí a gente vai encaminhar para o posto adequado, se a audiência, como que a pessoa quer, no pedido ela já fala o que a gente orienta, elas recebem uma resposta quando é por e-mail de toda a documentação que elas têm que apresentar e retornando essa documentação a gente direciona para o posto para ser realizada a audiência, ou de forma presencial ou de forma online, de acordo com o que ela pedir. Então a pessoa, às vezes, ela nem precisa ir presencialmente ao Sejusc, pode fazer tudo por e-mail de formato online? Tudo por e-mail de formato online. Ótimo. Desde que ela tenha condições, né, de aparelho, porque pode ser realizada inclusive audiência pelo celular, não é necessário computador nem nada, pode ser realizado pelo celular. Nós falamos aqui impostos, né, pré-processuais, que nós temos dois aqui, que é Barão e UNAERP, e um posto processual. Qual é a diferença entre essas duas demandas? O pré-processual, as partes podem vir, como eu disse, por e-mail, então espontaneamente nos procurar, e isso é realizado de forma pré-processual. E a parte processual, o que significa isso?
processos que já são distribuídos no fórum. Então, essas demandas, principalmente a demanda de família, de acordo com o novo Código Civil, elas primeiramente têm que passar por uma audiência de conciliação. E isso daí, então, quase que 99% dos processos distribuídos hoje nas varas de família em Ribeirão Preto passam inicialmente pelo Sejusc para passar primeiro por uma audiência de conciliação. Agora eu vou falar sobre os benefícios, né, da conciliação. Primeiro, no pré-processual, a demanda é muito mais rápida, porque da entrada do pedido até a resolução do conflito, muitas vezes é 30 dias. A pessoa, por exemplo, eu vou falar um caso de divórcio, em 30 dias ela está divorciada. Muito rápido, então, né? Diferente do Poder Judiciário. Isso, e o mais importante da possibilidade da conciliação, o que é? É que a parte, ela tem a possibilidade de se expressar. Então, é um momento, isso ocorre tanto na audiência, na forma processual, como na pré-processual. A parte pode se manifestar, ela pode falar, ela tem a voz no momento da audiência. Porque quando a gente vai no processo, né, é o advogado que fala pela parte. E aqui, quando a gente está fazendo uma mediação e uma conciliação, a parte, ela pode, ela mesma, expressar a sua vontade, o seu desejo, o que ela gostaria que acontecesse. Isso, porque quando é numa audiência, quando o juiz está à frente e não um conciliador, que depois eu vou explicar quem é o conciliador, o juiz ele não vai ouvir o que a parte tem para falar, ele vai simplesmente decidir o que ele achar de acordo com o que está escrito nos papéis. Ele não vê sentimento, ele não vê melhor oportunidade, o que é melhor para os filhos, o que é melhor para os pais. Não, ele, de acordo com o que está ali e de acordo com a lei, é o que ele vai decidir. Então, muitas vezes, numa sentença judicial, não fica bom nem para um e nem para outro. E eles têm que cumprir o que o juiz determinar. Olá, pessoal. Eu sou a professora Paola, sou professora de Mediação e Conciliação da Faculdade Metropolitana. E eu queria perguntar para você, Cláudia, como que é os móveis aqui no Sejusc? Tem alguma diferença? A gente sabe que dentro do Poder Judiciário, lá no fórum, né, a gente tem mais uma formalidade. E aqui no Sejusc, tem menos informalidade? Como que é os móveis? Qual que é a diferença que você pode falar para a gente? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa frisar é que na audiência de conciliação, o mais importante a gente não pode deixar que as partes se sintam numa situação de embate. Então, por isso, os móveis da nossa sala são a mesa redonda, as partes nunca se sentarão um de cada lado, né, para evitar essa sensação de embate. O conciliador, que é quem vai ajudar a conduzir essa audiência, ele se senta junto com as partes, né? Ele vai sentar aqui na mesa. Nós sempre disponibilizamos água, uma balinha, um aroma na sala, para que as partes se sintam acolhidas, porque isso é muito importante, que eles se sintam acolhidos e respeitados aqui dentro. Isso é um ponto muito importante. E assim, com isso, o que vai acontecer? Eles vão se sentir mais à vontade para conversar, e tanto um com o outro, e para expor a situação para o conciliador, para que eles consigam formatar um acordo que agrade tanto a uma parte quanto a outra. Eu acho que isso é muito importante, porque quando as pessoas se sentem à vontade no lugar que elas estão, então é mais fácil dela expor aquilo que ela deseja, né? Porque o fórum tem a formalidade, o juiz senta lá em cima, o promotor, né? Os advogados dispostos realmente, eu sou advogada e a outra parte, ali advogada e a parte, então assim, é realmente um embate, né? E aqui a ideia é o contrário, né? Então por isso que é muito importante toda essa disposição mobiliária, né, específica para um Sejusc. Exatamente isso, e também para tirar aquela impressão assim de ambiente forense, né? Porque é uma audiência, ela vamos falar assim, é um ambiente informal, que não é aquele ambiente forense onde o juiz fica sentado lá na frente, as partes ficam uma de cada lado, com os advogados, né, cada um parece mesmo um ringue quase, né? Então, esse ambiente aqui é muito importante por conta disso, para que eles se sintam assim, que ninguém está contra ninguém, eles estão aqui tentando compor um acordo que fique bom para os dois.
Pessoal, agora nós estamos aqui numa sala de mediação e conciliação para fazer algumas perguntas para a Cláudia, né? Cláudia, eu gostaria de começar perguntando para você, quem que é a figura do mediador e do conciliador? Quem pode ser o mediador e conciliador? Tem uma formação específica? Como é que funciona isso? O conciliador, ele é capacitado, né, por cursos autorizados pelo Tribunal de Justiça. Hoje, apenas conciliadores que fazem cursos autorizados pelo Tribunal de Justiça que podem fazer conciliação judicial ou até pré-processual, que a gente também, às vezes as pessoas entendem que a conciliação judicial é só a que é realizada no processo dentro do fórum. Não, a conciliação pré-processual também é judicial, por quê? Ela é homologada depois no final, se houver um acordo, pelo juiz. Então, ela é também uma conciliação judicial. O profissional de conciliador, mediador, ele tem que ter algumas, vamos falar assim, características, né? Ele precisa ser uma pessoa muito atenta, que tenha empatia, que tenha inteligência emocional, que isso é muito importante, porque você vai estar ali, na maioria das vezes, lidando com problemas pessoais das pessoas, que se a pessoa não tiver uma sensibilidade, ela simplesmente não vai conseguir conduzir a sessão. Ela tem que ter bom senso, tem que ser imparcial. Isso é um princípio muito importante que o conciliador tem que ter, porque durante a sessão ele não pode demonstrar em nenhum momento parcialidade por nenhuma das partes. Então, essa é uma característica muito importante que o conciliador tem que ter. O conciliador e mediador, ele precisa ser formado em direito ou ele pode ter outras profissões? Não necessariamente ele precisa ser formado em direito. Ele precisa ter uma formação de nível superior há mais de 2 anos para ser conciliador mediador. Se ele for apenas conciliador, ele pode ser uma pessoa formada, recém-formada, a pessoa pode apenas atuar na parte de conciliação. E qual é a diferença entre a conciliação e a mediação? A conciliação ela é usada em demandas que não envolvem sentimentos, como, por exemplo, uma ação de compra e venda, de aluguel, bancos, vários seriam mais assim, vamos falar, aspectos cíveis mesmo, que não envolvem questões familiares e que não envolvam sentimentos. Essas questões que envolvem sentimentos, a gente usa mediação. Cláudia, você falou um pouquinho também sobre alguns princípios que regem a mediação e conciliação, a informalidade, a autonomia. Essa informalidade, às vezes as pessoas falam assim, o que seria tanto essa informalidade? Então, o que faz aqui, na audiência de mediação ou conciliação? As partes podem fazer o que quiser ou tem alguma outra regra, algo que rege aqui que também você tem que expor para as partes? Às vezes as pessoas se confundem quando a gente fala assim, é informal. Apesar de a gente ter essa informalidade, é no ambiente, que não é aquela coisa que o juiz está ali à frente, né, com aquela seriedade. Então é um ambiente informal nesse sentido, mas nós temos normativas para seguir. Então, às vezes as partes trazem aqui para a gente uma colocação ou uma ideia de acordo que a gente não pode trazer a termo aquilo. Por quê? Porque não vai ser possível a homologação do juiz, porque aquilo está fora das normas. Esse termo, você falou que traz a termo. O que acontece depois que termina a audiência? Faz o termo e esse termo vai para onde? No final da audiência, saindo o acordo, o que acontece? O conciliador, ele redige um termo, coloca o acordo ali, é feita uma leitura para as partes, porque muitas vezes as partes estão sem advogados, então para que elas entendam tudo o que está escrito ali, e isso é levado para o juiz para ele homologar. Após a homologação, esse acordo tem força de título judicial. Então, vamos falar assim, se uma parte não cumpriu o acordo que foi feito, a
parte que está se sentindo lesada, ela pode entrar na justiça com um cumprimento de sentença, porque aquele acordo que foi que eles compuseram e que foi homologado pelo juiz tem força de título judicial. Ô Cláudia, você mencionou que eles podem estar sem advogados. Então a gente pode afirmar que o advogado ele seria recomendável, mas não exigido, é isso mesmo? Isso. No pré-processual, não existe a necessidade de ter um advogado, mas é recomendado que tenha. Por quê? Porque muitas vezes as partes, principalmente em causas de família, eles têm dúvidas sobre, por exemplo, divisão patrimonial, e o conciliador, apesar de ser formado em direito, ele não pode fazer esse esclarecimento. Ele está ali apenas para ajudar na composição e ele não pode dar esclarecimento jurídico. Então, isso é importante devido a essa dúvida que muitas vezes as partes têm. Então, é importante, por exemplo, às vezes, se não trouxer o advogado na sessão, mas que faça uma consulta jurídica, alguma coisa assim, para vir para a audiência, se não trouxer o advogado, mas que venha conhecendo alguma coisa sobre as regras, né, sobre as leis, para que não queira aqui fazer um acordo que depois não pode ser homologado pelo juiz. É importante para que ele tenha conhecimento, né, do que ele pode ou do que ele não pode numa conciliação, numa mediação. Exato. E uma outra dúvida que eu fiquei, obrigatoriamente, em toda audiência tem que sair acordo? Não, isso é um outro ponto que também é importante ser falado, porque não existe a necessidade, não é porque a pessoa vem para o Sejusc, tanto no pré-processual como no processual, de que a obrigação de fazer um acordo. Se houver o acordo, é feito o termo e o juiz homologa. Se não houver o acordo, no pré-processual, o processo é arquivado. Então, por exemplo, um divórcio, as partes vêm tentando fazer o divórcio, não saiu o acordo, o processo é arquivado e aí a parte que quiser, né, tiver interessada no divórcio, ela tem que procurar a justiça para tentar o processo, porque o pré-processual ele não é distribuído automaticamente. Então, por isso, assim, é a vontade da parte mesmo. Não teve acordo, o processo é arquivado. Ô Cláudia, você falou pra gente, né, que o mediador ele tem que ter uma atenção com as partes, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter esse compromisso. Ele tem alguma regra a cumprir sobre a ética dele? Porque a gente fala também do princípio da confidencialidade. O que você pode falar pra gente sobre uma ética desse mediador e conciliador? Porque ele é um profissional também. Sim, nós temos alguns princípios, né? Que seria a confidencialidade, a imparcialidade, a autonomia da vontade das partes, né? Ele tem que respeitar isso, o empoderamento das partes, que é muito importante. O que é esse empoderamento? Que é o que eu falei anteriormente, é a pessoa na sessão de conciliação, ela tem o poder de fala. Então, que numa outra audiência isso não acontece. Então, esse empoderamento é muito importante. E uma outra coisa também que é importante no profissional mediador é a validação do sentimento. Então, assim, ele tem que validar o sentimento das partes sem se tornar parcial a esse sentimento. Então, isso é muito importante que o conciliador tenha essa postura. E com relação à confidencialidade, o que nós costumamos sempre dizer nas sessões de conciliação o que é falado numa sala de conciliação, ela fica ali. Se o juiz futuramente chamar o conciliador para perguntar alguma coisa sobre a sessão de conciliação, tanto a pré-processual como a processual, o conciliador não vai falar. Qualquer pessoa que esteja dentro da sala, que às vezes nós temos estagiários, ou qualquer pessoa que esteja dentro da sala, ela está regida pela confidencialidade também. Então, assim, a única forma, vamos falar de uma forma assim, como que o que está ali poderia vir por um processo? Se numa audiência de conciliação processual, porque como eu disse na pré, se não houver acordo, o processo é arquivado. Na processual, se as partes não chegarem a um acordo, mas elas quiserem, por exemplo, se ambas concordarem, houve uma proposta, mesmo assim não houve acordo. Então, se ambos concordarem que essa proposta seja trazida para o processo, então ela
ela é escrita no termo de audiência. Se uma parte fala assim, não, eu não concordo, a outra quer, aí nós não colocamos. A gente só coloca a possível proposta se ambos concordarem com a colocação disso. Uma outra forma que a gente, vamos falar assim, deixa um pouco de lado a confidencialidade é se houver um crime dentro da sala de conciliação e mediação. O que seria esse crime, né? Vamos falar assim, numa sessão de família, o marido ameaça a mulher e a mulher se sente constrangida e aí vamos falar assim, no momento ela já fala, né, ou o advogado dela fala assim, não, vamos encerrar porque não dá para continuar, a audiência é encerrada e vamos falar assim, o advogado foi lá e fez um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Neste caso, a conciliadora que estava ali, ela serve sim como testemunha. Ela não pode testemunhar no processo que ela estava falando sobre o divórcio ou alguma coisa que foi falada ali, não. Mas no caso de um crime específico, ela pode sim testemunhar e falar, olha, realmente na sessão ele ameaçou, né? Ela pode dar a testemunha dela de acordo se houver um crime. Bom, agora a nossa aluna dos serviços jurídicos, a Flávia, que está aqui com a gente, ela tem dúvidas e quer fazer uma pergunta para a Cláudia. Flávia, por favor. Eu queria saber, que eu comecei agora o curso e eu gosto bastante dessa área do direito. No meu caso, como que eu chegaria a essa área, que é uma área recente, como a própria professora Paola passou pra gente? Como se preparar? O que despertou o seu interesse assim, para atuar nessa área? Hoje como que funciona? Como eu disse anteriormente, a pessoa tem que ser formada há 2 anos em curso superior, não necessariamente o curso de direito, mas a formação já ter ocorrido há 2 anos, e aí ela tem que procurar um curso no site do Tribunal de Justiça, tem um canal lá que você entra, conciliação e mediação, e lá tem os cursos autorizados, porque não é qualquer curso, vamos falar assim, se você fizer um curso qualquer que não esteja autorizado pelo Tribunal de Justiça, você não pode fazer a mediação judicial, você vai poder fazer uma mediação privada, mas não a judicial. Então, é fazer esse curso que ele tem a parte prática, ele tem a parte teórica e tem a parte prática, o que é a parte prática? São estagiar lá no fórum durante as audiências, assistindo, depois comediando, e aí você vai se preparando para essa área. Bom, agora nós estamos aqui também com o professor Tiago, que tem dúvidas para tirar com a Cláudia. Vamos lá. Professor Tiago, por favor. Então, Cláudia, dentro de todo esse processo que a gente viu, que a gente conversou aqui, eu queria te perguntar se existe algum órgão que regulamenta a profissão, como um conselho, um núcleo, ou então... E também, assim, a questão da formação continuada. Você fez ali os cursos, né? A gente sabe, ouviu agora de você que existem toda uma preparação. E o pós isso, depois que o profissional já está inserido, depois de 1 ano, 2, como que é esse processo de formação continuada dele? Certo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos um núcleo que chama NUPEMEC. Ele coordena todos os SEJUSCs. Como funciona essa hierarquia? O SEJUSC, os conciliadores, eles são cadastrados nos SEJUSCs, só que o SEJUSC é subordinado a esse núcleo. E esse núcleo que rege toda a nossa estrutura em termos de regras, de normativas, cadastramento de conciliadores. Então, ele é cadastrado no SEJUSC, mas ocorre uma validação no núcleo. Com relação à continuidade, o que é necessário? Hoje o Tribunal de Justiça exige uma atualização anual. Então, os conciliadores, eles fazem esse curso inicial, começam a atuar e anualmente eles precisam de fazer uma atualização que seja certificada e aceita pelo Tribunal de Justiça. Então, Cláudia, tem uma pergunta para você. A gente sabe que dentro de um processo há custas. E aqui nesse processo de mediação e conciliação, há gratuidade ou é pago?
Atualmente, no Sejusc, nós temos as custas com relação aos honorários do conciliador, que é uma tabela fixa, independente de valor de causa, atualmente R$ 78,82. Recentemente, a Corregedoria do Tribunal do Estado de São Paulo baixou um provimento que também no Sejusc é necessário pagar essas mesmas custas judiciais dos processos. Quando que a parte consegue gratuidade no Sejusc? Nós temos uma relação de documentos que, juntamente com quando ela vem para dar entrada, é encaminhado para ela tanto os documentos para que seja realizada a sessão, como para ela conseguir a gratuidade, que seria olerite, imposto de renda, extrato bancário, se ela não tiver, extrato bancário. E como que a gente faz essa avaliação? Que o juiz faz? A gente segue as mesmas regras da Defensoria Pública. Então, se a pessoa tiver uma movimentação, um salário, até acho que 3 salários mínimos, que é a avaliação da Defensoria Pública, ela tem gratuidade também no Sejusc. Então, ela pagaria apenas as custas do conciliador, que é dividida entre as partes. Então, R$ 78,00, R$ 39,41 para uma, R$ 39,41 para outra. É exigido que seja em apenas uma sessão a conciliação, a mediação seja resolvida, ou pode ter mais sessões? Olha, não é necessário em apenas uma. Se houver a possibilidade, se chegar ao acordo em apenas uma sessão, ótimo. Se não, é possível redesignar quantas vezes as partes acharem necessárias. Então, a única questão é, cada sessão tem que haver o pagamento novamente. Então, assim, a sessão normalmente dura em torno de 1 hora, 1h30, cada sessão. E aí não chegou a um acordo, as partes sentem que existe a possibilidade, ou houve a falta de algum documento, ou precisa avaliar uma planilha, alguma coisa, a gente pode redesignar em continuação. Então, vai dar continuidade, então o mesmo conciliador vai receber essas partes novamente para uma nova sessão. E o que é importante também é a sensibilidade do mediador nesse momento, né? Para ele verificar, porque às vezes ficar insistindo só piora a situação. Sim, né? Exatamente, porque assim, ó, a grande vantagem da conciliação, principalmente no pré-processual, qual é? Não existe ainda um conflito armado entre as partes. Então as partes estão assim, muitas vezes não entraram com processo ainda, então elas estão separadas há pouco tempo, ou elas tiveram uma briga de vizinho ali, não é uma coisa mais recente, não existe aquele conflito armado. Então a possibilidade de se chegar a um acordo é muito maior. Isso é comprovado dentro dos nossos índices de acordo. No pré-processual, por exemplo, nós temos cerca de 90% das pessoas que nos procuram chegam a um acordo na parte de família. E na parte dos problemas cíveis, 65% dos casos a gente consegue chegar a um acordo. E isso é devido exatamente a essa informação que eu passei, porque não existe aquele conflito armado. No processual, ou seja, quando as pessoas já entraram com processo, já existe um conflito maior, só o fato hoje da pessoa receber um oficial de justiça na casa dela, com um mandado, com uma intimação, uma citação de uma ação, nossa, aí já começa a falar, porque aquela outra pessoa, né? Então já começa a detestar ainda mais a pessoa que está adversa. Então, por esse motivo, no processual nós temos índices de 55% na família e 25% apenas nas ações cíveis, que são ações que envolvem bancos, porque são grandes empresas, muitas vezes eles não têm ali um nicho de possibilidade de fazer acordo muito grande. É importante deixar claro que essa realidade aqui, né, para o estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, né? Então, mas os índices são muito bons, né, Cláudia? Sim, são. A questão muito bons. só é a questão mais bancária da conciliação, mas porque eles também não têm essa liberdade de negociação, né? Isso vem muitas vezes o banco ele está muito amarrado em regras, em regimentos internos que não possibilitam fazer acordo, mas atualmente já existem muitos bancos, principalmente, vendo que é muito melhor ele tentar fazer um acordo do que ele empurrar essa ação que vai aí por anos e anos e anos e chega no final alguém vai ter que perder.
Então, Acaba compensando ele economizar nas custas processuais que virão a seguir, né? E dá um desconto agora no momento da conciliação. Sim, com certeza. Num processo judicial, a gente pode ouvir testemunhas, trazer provas para juntar aos autos. Na mediação e na conciliação, isso é possível ou não pode ser utilizado? Na audiência de conciliação, não é permitido trazer provas nem no pré-processual, nem no processual. Às vezes a pessoa vem para a audiência, principalmente no pré-processual, ela quer trazer alguma coisa, alguma prova, e a gente fala, não, esse não é o momento de fazer provas, esse é o momento de tentar conversar e chegar a um acordo, independente de saber quem está certo, quem está errado, o que passou, né, daquele momento ali para trás, não é importante naquele momento. O importante naquele momento é tentar resolver o conflito. Então, não é possível fazer provas e nem ouvir testemunhas. Porque nessa audiência a intenção não é quem é o culpado ou quem tem razão, né? É resolver o conflito independente de quem tenha dado causa a ele ou se é que teve uma só das partes que deu causa a ele. E o mais importante é o princípio maior da conciliação e mediação, que é a confidencialidade. Então, quer dizer, se o princípio é da confidencialidade, como que a gente vai trazer provas e ouvir testemunhas? Bom, então, pessoal, encerramos aqui a nossa visita técnica ao Sejusc da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a presença de todos os discentes que estiveram aqui com a gente, aos nossos professores e principalmente a Cláudia. Muito obrigado, Cláudia, pela sua parceria, pela sua participação e principalmente pela sua disponibilidade, né? É um prazer, né, esclarecer vocês. Eu espero que tenha contribuído com o conhecimento de todos e eu também agradeço. Muito obrigada. Cláudio, também gostaria de te agradecer, foi muito importante para a gente, para os alunos também. Tenho certeza, eu como professora da disciplina de mediação e conciliação e arbitragem, eu acho que a gente trouxe uma prática muito importante para eles, né? Então é um conhecimento, essa visita técnica foi importantíssimo, porque eles estão tendo a oportunidade de conhecer o Sejusc, que é algo muito importante, tanto para a sociedade, né? Quanto também até para o Poder Judiciário, acredito, porque é um braço do Poder Judiciário que a gente pode pedir esse auxílio e que as partes sempre eles consigam entrar num acordo, porque tirando o litígio, nada melhor do que elas chegarem num acordo que seja bom para ambas as partes. Então, muito obrigado, foi muito produtivo. Muito obrigada. Eu queria dizer a todos que estamos de portas abertas, esperando por vocês. Espero que não tenham conflitos, mas se tiverem, estamos aqui. Obrigada. Obrigada. Bom. Pronto, chegamos ao fim. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, Marcinha, gostou? Então, o microfone está fechado, querido. Adorei, que simpática essa Cláudia, não? Gente, Nossa, que inveja muito. da minha colega que estava lá. A Flávia estava lá. Ela é ótima, né, Paola? Nossa, foi muito legal, foi muito Muito interessante. Nós fizemos um monte de anotação e tal. Que pena que as minhas colegas não tem jeito. Ai. A gente vai colocar o vídeo lá também, né, no YouTube, no meu canal do YouTube. Vou disponibilizar o link para que vocês assistam, né? Uhum. Lá eu coloquei o vídeo só e coloquei vou colocar a gravação do nosso encontro virtual aqui também. Professora Isabelle, e aí, gostou? Ai, muito legal. E quem a Márcia, né, que estava presente na segunda também, né, já deu para fechar bem Já, ó. Já sei, fez o pacote. Já sei o que eu vou precisar. É bem legal porque você vê que são os detalhes, até a questão do mobiliário, lembra da nossa simulação que eu falei para vocês imaginarem desse formato, né? Então, o ambiente todo, assim, né? Isso, exatamente. É um ambiente mais aconchegante, né? Menos forense, como ela disse. Não é tão assustador, porque quem já entrou, eu já fui testemunha uma vez num processo. Eu acho que as pessoas, quando entram e se dão de cara com o juiz, ali do lado dele o promotor, e me fugiu o nome, o escrevente e tal, advogado do outro lado, todo mundo de cara feia,
Um lugar certo para sentar. Com lugar certo para sentar é meio assustador mesmo, assim, fica mais leve o ambiente, né? Eu acho que as pessoas conseguem ficar à vontade, eu acho que ninguém fica, mas é menos preso, Sim. com mais possibilidade de falar, de opinar. Ficar à vontade, ninguém vai ficar, porque até na nossa simulação todo mundo ficou nervoso, você viu? Não é? Você viu? A Rita tá insistindo, a Rita não desencarnou. Foi muito bom. Personagem. Ai, eu dei muita risada com ela no grupo, ela não desencarnava o personagem. Rita! Mas eu fiquei muito feliz com o resultado da nossa simulação de audiência. Nossa, foi muito bom, eu adorei também. Eu achei que ficou muito legal, foi muito legal. A professora Isabelle já queria que a gente fosse todo mundo para Globo para atuar. Vocês incorporaram o papel, né, Isabelle? Não, pô, foi demais, foi demais. Eu falei, gente, e cada um defendendo assim com garra. Eu falei, gente, que legal. Foi bom. Eu achei muito bom também. E nossa, foi muito boa essa visita. Que legal. Pena que eu moro tão longe daí. Mas se a gente conseguir se organizar aí, tem o pessoal do Polo de São Paulo, o tutor, ele pode acompanhar. É verdade, né? A gente faz o contato, né, com o Sejusc de São Paulo. Isso. Nossa, eu vou na hora. Eu vou na hora. Então, eu estava lá na reunião, estava Peraí que a gente conversa da reunião, a hora que eu encerrar a gravação. Peraí, só para o pessoal poder assistir. Tá bom. Mais alguma dúvida, algum comentário em relação à nossa visita técnica? Não, é isso. Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Gostei e aí, muito. agora foi o nosso último evento do semestre, então agora só férias, né? Então tá bom, gente. Obrigado pela participação. Vou terminar a gravação aqui. Pode continuar.